Para construir a primeira base na Lua, existe um plano que soa a pura loucura: deitar um foguete de 50 metros de altura na superfície lunar. Não, isso não é uma metáfora. A ideia é literalmente derrubar o veículo espacial mais poderoso já feito e transformá-lo na primeira casa fora da Terra. Neste vídeo, vamos explicar o passo a passo de engenharia que torna essa ideia radical não apenas intrigante, mas talvez até genial. Mas é bom deixar algo claro logo de início: este não é o plano oficial da NASA ou da SpaceX para as primeiras missões Artemis. O plano oficial é bem mais conservador, com um pouso vertical tradicional. O que vamos explorar hoje é um conceito mais avançado, uma solução especulativa mais brilhante, que engenheiros e entusiastas propuseram para o que vem depois. Como construir uma base lunar permanente de forma rápida e eficiente. É uma espiada no futuro da engenharia espacial, onde as regras às vezes são feitas para serem quebradas. Primeiro, por que sequer considerar uma ideia tão doida? Porque construir qualquer coisa na Lua é um pesadelo logístico. Imagine ter que enviar cada viga, cada painel, cada parafuso a 380 mil quilômetros de distância. Historicamente, o custo de lançamento era astronômico, na casa dos milhares de dólares por quilo. Embora esse valor já esteja caindo graças a foguetes reutilizáveis, o preço para montar uma base inteira continua altíssimo. E os desafios não param por aí. A superfície lunar é um dos ambientes mais hostis que se pode imaginar. Não há atmosfera para proteger da radiação solar e cósmica, que é implacável e danifica tanto o nosso DNA quanto os circuitos eletrônicos. As temperaturas variam brutalmente, de mais de 120 graus Celsius durante o dia para cerca de 150 graus negativos durante a noite lunar. E como se não bastasse, a Lua é constantemente bombardeada por micrometeoritos, pequenas partículas que viajam a velocidades hipersônicas e podem perfurar um habitat como uma bala. Qualquer base lunar precisa ser incrivelmente robusta, muito bem isolada e com uma blindagem pesada. Construir algo assim do zero, peça por peça, levaria anos, talvez décadas, e exigiria dezenas de lançamentos caríssimos. É um desafio tão monumental que nos força a pensar fora da caixa. E é aqui que a SpaceX e sua filosofia de engenharia entram em cena. A solução oficial da SpaceX para as missões Artemis da NASA é o Starship HLS, Human Landing System, uma versão especializada do seu megafoguete. O plano para a missão Artemis 3, agora prevista para não antes de meados de 2027, é que o Starship pouse na vertical, os astronautas desçam por um elevador, façam suas missões e depois decolem de volta para a órbita. O veículo fica de pé o tempo todo. Mas para uma base permanente, engenheiros e analistas olharam para o Starship e viram um potencial desperdiçado. Por que enviar um veículo com um volume interno gigantesco, usá-lo por alguns dias e depois simplesmente descartá-lo? E se o próprio meio de transporte se tornasse o destino final? Assim nasceu o conceito da base horizontal: pousar um Starship na Lua e, em vez de mantê-lo de pé, deitá-lo para que ele se transforme no primeiro módulo de uma base lunar. Essa abordagem resolve vários problemas de uma vez só. Primeiro, ela entrega um habitat pré-fabricado, com um volume pressurizado massivo de uma só vez. E segundo, um habitat horizontal é muito mais prático para viver e trabalhar na gravidade lunar, além de ser mais fácil de expandir no futuro. A questão central, claro, é como deitar um foguete de aço de 50 metros e centenas de toneladas na Lua sem que ele se partita em 1000 pedaços. A resposta é uma engenhosa coreografia de engenharia. Este plano, embora especulativo, é fascinante do ponto de vista técnico e depende muito de robótica avançada. É bom lembrar que os detalhes a seguir não são um projeto oficial da SpaceX, mas sim propostas criativas de analistas e entusiastas do espaço. Tudo começa antes mesmo de o Starship principal pousar. Rovers autônomos enviados em missões anteriores preparariam o local. Eles nivelariam o terreno, limpando rochas e preenchendo pequenas crateras para criar uma superfície estável e segura para o pouso e para a manobra que viria a seguir. Aqui vem a parte mais criativa. Ao lado do Starship recém-pousado, os rovers posicionariam e inflariam uma espécie de colchão industrial gigante. Pense nele como um airbag de resgate, mas em escala lunar, projetado para amortecer a queda de um prédio. Ele seria largo e robusto o suficiente para suportar todo o comprimento e o peso do foguete. Com o colchão posicionado, a tombada começaria. O Starship, apoiado em suas pernas de pouso, retrairia lentamente as pernas de um dos lados.
Conforme elas se encolhem, o foguete se inclinaria suavemente sobre o colchão. Assim que o corpo do foguete estivesse totalmente apoiado, o colchão esvaziaria de forma controlada, baixando o veículo gentilmente até ele repousar na horizontal sobre o solo lunar. Uma manobra engenhosa para evitar um impacto violento. Com o Starship deitado, o trabalho de conversão começaria. Um foguete projetado para operar na vertical precisa de muitas adaptações para funcionar na horizontal. Sistemas de suporte à vida, energia e comunicação teriam que ser reconfigurados. O grande prêmio, no entanto, é o volume. Um Starship pode oferecer um espaço pressurizado de mais de 800 metros cúbicos. Para ter uma ideia, isso é quase o volume de toda a Estação Espacial Internacional, entregue de uma só vez. Claro, transformar um tanque de combustível criogênico em um quarto com vista para a Lua é um desafio de engenharia gigantesco por si só, mas o potencial está ali. O que antes era um tanque de metano se tornaria uma área de convivência, laboratórios ou quartos para os astronautas. A etapa final é a proteção. Usando os mesmos rovers autônomos, a base Starship seria gradualmente coberta com regolito, o solo lunar. Estudos sugerem que uma camada de poucos metros de espessura poderia ser suficiente para criar um escudo eficaz. Essa cobertura serviria a 3 propósitos cruciais: proteger os astronautas da radiação, isolar o habitat das temperaturas extremas e blindá-lo contra micrometeoritos. No fim, apenas as escotilhas e janelas ficariam expostas, com o resto do habitat seguramente enterrado. Se um plano como este for implementado, ele acelera dramaticamente o cronograma para uma presença humana sustentável na Lua. Em vez de gastar anos e múltiplos voos para montar uma base pequena, seria possível ter um habitat espaçoso e protegido pouco tempo após o primeiro pouso. Essa abordagem de usar o que você leva é a essência da filosofia da SpaceX, máxima eficiência. O veículo que te leva para a Lua é a sua casa. Elon Musk, que já se referiu à sua visão como Moonbase Alpha, entende que velocidade e custo são os maiores obstáculos. Este método ataca justamente esses 2 problemas. A escalabilidade também é uma vantagem imensa. O primeiro Starship horizontal seria a fundação. Pousos seguintes poderiam posicionar mais Starships lado a lado, conectando-os com túneis para criar uma verdadeira vila subterrânea. A visão de longo prazo de Musk inclui frotas de Starships viajando entre a Terra e a Lua, transportando as centenas de toneladas de carga necessárias para expandir essa civilização lunar. Claro que, por mais brilhante que pareça, o conceito enfrenta desafios técnicos imensos. A estrutura do Starship é otimizada para aguentar peso na vertical. Deitá-la exerce tensões para as quais ela não foi projetada, o que exigiria reforços. O mecanismo da tombada com um colchão de ar é uma teoria elegante, mas nunca foi testada na prática, muito menos na Lua. Por isso é crucial repetir. Para as primeiras missões, a NASA e a SpaceX estão focadas no pouso vertical. A prioridade é levar astronautas à superfície lunar com segurança na missão Artemis 3, que provavelmente não acontecerá antes de meados de 2027. Atrasos no desenvolvimento do Starship e em sistemas complexos como o reabastecimento em órbita tornam até esse cronograma ambicioso. O conceito horizontal é uma visão para o futuro, para quando já tivermos dominado os pousos e estivermos prontos para pensar em permanência e expansão. Essa pressão por soluções rápidas e inovadoras não acontece no vácuo. Estamos em uma nova corrida espacial. A China, por exemplo, tem planos ambiciosos para sua Estação Internacional de Pesquisa Lunar, com o objetivo de estabelecer uma base robótica na década de 2030 e pousar seus próprios taikonautas na Lua por volta da mesma época. O programa chinês avança a passos largos, adicionando novos parceiros internacionais. Nesse cenário competitivo, a capacidade de estabelecer uma base grande e funcional rapidamente não é apenas uma vantagem técnica, é estratégica. O plano de deitar o Starship é o exemplo perfeito do tipo de pensamento disruptivo que pode definir o vencedor desta nova era espacial. Resumindo, a ideia de deitar um Starship na Lua encapsula a audácia da nova era espacial. Ela transforma um foguete, que era só um meio de transporte, em uma solução de infraestrutura instantânea. Embora ainda seja um conceito, ele nos mostra um caminho possível para acelerar nosso retorno à Lua, não apenas como visitantes, mas como residentes. O plano oficial da NASA com Starship vertical já é um salto gigantesco, mas conceitos como este nos lembram que, para realmente nos tornarmos uma espécie multiplanetária, vamos precisar de soluções ainda mais radicais e, por vezes, aparentemente loucas. Mas e você? Acha que este plano de deitar o Starship é genialidade ou loucura? Qual você acha que é o maior obstáculo para que algo assim se torne realidade? Deixe sua opinião aqui nos comentários.